estamos de volta agora com a Alagoas Arte e Cultura para continuar nessa conversa, esse papo gostoso sobre o cineclubismo em Alagoas, não é? Essa coisa que a gente no começo puxou se era vanguarda, se não é atitude vanguardista. E a Tatiana disse que é cada coisa no seu momento, né? Na sua época, né? Que os movimentos lá atrás tinham um componente político talvez mais forte, que era a época da ditadura militar, né? E era necessário. Mas hoje temos grandes questões para serem colocadas também pelo cinema e pelo movimento cineclubista, não é isso? A gente também tem bem esse perfil, assim, a gente sempre pensa, na verdade a gente tenta fazer uma variação, mas tem questões que são indiscutíveis, né? Quando a gente monta as sessões, né, que a gente vai discutindo qual é a temática, qual é a questão do mês. Então, por exemplo, na época da Copa, a gente chegou a discutir, colocar para frente Brasil, aí tinha aquela questão do contexto que a gente vive, de muitas pessoas louvarem a ditadura, né? E a gente viver nesse momento também de uma ditadura disfarçada de democracia, né? Diversas atitudes que vêm como censura, né? A cultura e ao próprio cinema mesmo. Então, a gente tenta, de alguma maneira, trazer essas discussões, fazer discussões políticas, mas não se pautar apenas nessas questões. Trazer questões, por exemplo, como a discussão sobre a produção de cinema negro, a produção feminina, as mulheres que produzem cinema, e tentar casar esses debates. E o cinema... porque esse cinema é o que a gente chama o cinema questionador, o cinema que cutuca, né? Mas aquele cinema diversão, não é pura diversão, como, sei lá, deixa eu ver aqui, todo cinema questiona, o Alto da Compadecida, eu já ia citar ele, mas as chanchadas antigas, digamos, as grandes chanchadas, o cinema humor, basicamente humor, não é esse cinema besterol, não é mais que diverte, não é que tem grandes públicos. A gente está vendo aí ela, não sei que lá, casada 5, né? Ele na cama com ela 6 já, cinema nacional estourando com essas comédias fáceis. Mas é cinema e está lá e tem um apelo popular grande. Tem cineclubes que trabalhem também o cinema diversão, digamos assim, o cinema pipoca, né? Aquele que você faz por pura diversão, né? Para ver até besteira às vezes. Eu acho que é mais difícil encontrar cineclubes que com esse perfil. Com esse perfil. Acho que eu, assim, dificilmente via, assim, porque de fato, como esses filmes já são de grande acesso, a proposta é justamente trazer outros tipos de obras, né? Inverter essa lógica. Então, aí, e já dentro, e como esses filmes você fala mesmo, eles são mais para um consumo muito mais rápido, às vezes perde a questão da própria pensar sobre esses filmes, pensar sobre o cinema. A gente às vezes pensa que o cinema brasileiro é só aquilo, né? E às vezes o cinema brasileiro tem uma história toda e tem toda uma trajetória, e tem outros filmes também sendo produzidos naquele mesmo período também que às vezes não tem tanto acesso. Então, acho tentar, na questão de democratizar mesmo, assim, tentar fazer esses filmes terem mais janelas, né, mesmo, assim, que a gente é um cineclube, a gente é uma janela, no caso. Eu diria que está no DNA dos movimentos cineclubistas, né, uma certa conduta de questionamento. Não é o cinema pelo cinema, não é o cinema como um instrumento até, né, de conscientização, de discussão dos temas, nem abordagem, seria isso, né? Está no próprio DNA do movimento cineclubista, assim. Aquela coisa do mal comparado, do escorpião que pica o jacaré. Não, mas então o cinema cineclubista faz isso. Naturalmente, a militância dele é uma militância que cutuca, né? Que mexe, né? Que incomoda. E exatamente. Então, e essa possibilidade, por exemplo, do último edital agora da prefeitura foi importante porque vai trazer cinema para alguns lugares que não tem. Por exemplo, vai ter cinema na Lagoa, por exemplo, na Lagoa Mundaú aqui. Vai ter cineclube que vai para presídios femininos, por exemplo, que é uma oportunidade assim que é muito única, assim, um momento bem único assim que a gente está vivendo agora do cineclubista, que a gente vai ter a possibilidade de ver esses cineclubes nesse ano. E a gente, graças ao edital, também vai poder levar o Mirante
além do Arte Passara, a gente vai para outros bairros, a gente vai para outros lugares da cidade. Assim. Isso. Vamos ouvir mais um som? Vamos fazer mais uma? O som de vocês basicamente acontece na periferia da cidade e acontece em todos os locais, porque veio para... Não é? O samba também foi para o Teatro Municipal, como diz a história. Né? O rap também foi para o Arte Pajuçara, né? E para o Teatro Deodoro, e para o Teatro de Arena, em todos os cantos. Mas vocês de origem são de bairros periféricos de Maceió? Sim. Eu sou do Prado. Né? Sim, eu sou do Osmo Loureiro, Clima Bom. Clima Bom. Exatamente, Santa Lúcia. Clima bom. Tabuleiro, então lá para cima tem muito esse movimento, né? Que eu quando começou o programa 10 anos atrás, eu acho que no primeiro ou no segundo eu fiz com o pessoal fiz um programa com a Negra Pio, o Arnaldo, né? O pessoal... Galera parceira. De lá de cima mesmo, que estavam começando também. Cia Hip Hop. Isso, foi muito legal. Parceiros. Muito legal. Então, vamos fazer mais um som agora? Vamos sim. Fazer o quê? O nome desse som é Cocó da Peste. Ele fala que é uma cocó, seja na periferia ou no quesito urbano também, porque a gente transcende cocó, a questão periférica. Pra quem não sabe, é aquela tucaia, né? Aquela coisa armada, né? Para você... Tucaieiro, né? Armadilha, né? É uma armadilha, né? É o tucaieiro bom, aquele que fica na beira da estrada esperando o camarada passar, né? E tem os caras... do mal, né? Que tudo é cocó, né? E quem é da periferia sabe. Só fala disso, né? E não somente no aspecto do crime, né? No aspecto mesmo onde a periferia está dentro da sociedade macro. Qual é a posição que a gente está? É verdade. Né? Desde que a gente não... É violência com a gente não ter acesso a uma saúde pública, por exemplo, decente, sacou? Então, é nessa perspectiva que a gente faz. Isso aí. Vamos lá, vamos mandar. Hellis no Rules! Estamos em casa, vamos lá. E aí, Breba? Nessa. Hellis no Rules 2020. Estamos em casa. Alagoas, Maceió. Ó. 22, noite de lua. Saí pra respirar puro desde cedo, é o mesmo que me circula. Daqui a 2 bate sino, Deus acude e acompanhe onde quer que esteja indo. Embora nunca fez sentido, os dias se costuram numa precisão cirúrgica. De tratamentos, formas ainda rústicas, não seguras. É o gancho inalcançável, por isso que afunda esse arrependimento. Nunca cura o motor movido a dúvida. Trabalha condenado na mente manual de violência problemático e tendências a várias e sérias consequências. Correndo pois o tempo come até o que a maresia dispensa. E aí, crime recrio madrugada dentro. Quantos de mim tão identificando? Talvez o lunático, sistemático, mesmo assim tô vivendo. O mundo é uma cocó da peste, não se engane desde o começo, o fim tá perto. É que algumas coisas nunca mudam, fique esperto. Se não acompanhar o mesmo erro se repete. O mundo é uma cocó da peste, não se engane desde o começo, o fim tá perto. É que algumas coisas nunca mudam, fique esperto. Se não acompanhar o mesmo erro se repete. Se raciocínio não entra em declínio, paciência de quem junta alumínio. Respeito já não tem o mínimo. A frustração depois de um tempo é caso clínico. Tomando ódio, derramando amor. Essa cerveja já esquentou, o rolê só começou. Se chover põe mais flor. Paraíso e degradê, minha quebra deixa o som bater. O fluxo que tenho com a música é um vazamento que ninguém inventa. Cantei, individual, cada um tem sua guerra. Tô registrando tudo antes que me matem. Versos fortes, eu sou só no infartem. Pros que conhece e finge que não sabe. Tô na melhora, amém, amém. O tempo é curto, amém, amém. O mundo é uma cocó da peste, não se engane desde o começo, o fim tá perto. É que algumas coisas nunca mudam, fique esperto. Se não acompanhar o mesmo erro se repete. O mundo é uma cocó da peste, não se engane desde o começo, o fim tá perto. É que algumas coisas nunca mudam, fique esperto. Se não acompanhar o mesmo erro se repete. Se tiver lucro ativo, barata tonta, tá sempre pronta pra sobreviver à bomba atômica. Daqui da margem sobrecarrega a ponta da caneta que conta minhas neuras irônicas. Acendo a ponta, lembro das 1000 contas pra pagar. Lembro também que a correria da vida é quase pagar pra respirar. Quem pode bancar, paga mesmo, paga sem pestanejar. Muitas vezes só pra dizer que tem, que pode pagar de pau. Até quem não pode pagar, quer
poder chegar e pá, ter liberdade de vir entrar em qualquer lugar. Sem que o segurança, um bolsominion de quebrada, capacho do algoz, criminalize minha cor, minha roupa, estilo de fazer valer minha voz. Crio e recrio madrugada dentro, quantos de mim tão identificando? Talvez um lunático, sistemático, mesmo assim tô vivendo. O mundo é uma cocó da peste, não se engane desde o começo, o fim tá perto. É que algumas coisas nunca mudam, fique esperto. Se não acompanhar o mesmo erro se repete. O mundo é uma cocó da peste, não se engane desde o começo, o fim tá perto. É que algumas coisas nunca mudam, fique esperto. Se não acompanhar o mesmo erro se repete. Salve, salve. Helles do Rules. E aí, Patrícia, aplauso pra galerada, né? Daqui a pouco a gente tá, como eu falei, o programa está introduzindo aos poucos novas. Vamos ter plateia também daqui a pouco aí, né? E aí, essa coisa, o mundo é uma cocó da peste e o cinema registra isso, tem registrado o nosso cinema. Vocês, como representantes do audiovisual, vão sair até um pouco do cineclubismo em si, mas até porque vocês usam muito material local. Era uma pergunta, usam? Sim, né, a nossa produção? Sim, além da gente participar também da Mostra Sururu, o Mirante está 2 anos já, né, que a gente está participando da oficina de crítica, promovendo, ajudando a produzir críticas sobre os filmes locais, né, uma forma de registro do pensar o nosso próprio cinema. A primeira exibição que a gente fez foi com o Mirante Mercado, do Hermano Figueiredo, uma discussão sobre cineclubismo, em 2017. A gente sempre faz homenagem a cineastas locais, ao Celso Brandão, a Larissa Lisboa, esse ano também. E a gente tem buscado sempre fazer de ter esse lugar de pensar o cinema alagoano também, né? Enfim, a gente tem um espaço bem plural, não só no movimento cineclubista. Aqui, falando mais da questão do Mirante mesmo. Do Mirante. Ele traz isso. Janela também para a produção local. Sim, para a produção local. Né? A gente tem tentado fazer essa... Não que todos sigam essa linha, mas vocês, em especial, seguem essa linha e dão esse espaço maior para a produção. Sim. E aí vai a pergunta, você acha que esse mundo que é pintado aí pelo Helles do Rules, que é uma cocó da peste, se o nosso cinema ele vem correspondendo à leitura desse mundo, se ele vem, que é um papel dele também, né, um papel de todas as artes, né, da nossa música. Eu poderia perguntar aqui se a gente estivesse falando com o nosso balé, né, se o nosso teatro, né? Se eles estão correspondendo aos clamores do tempo, como diz a história. Eu acho que a produção, quer dizer, toda a produção artística, como você diz, ela sempre traz olhares sobre a realidade, né? Mesmo as mais fantásticas, elas partem de questões concretas, reais, e que são reproduzidas com outros olhares e que levam também a provocar tirar o espectador do seu centro, né? Levar ele da zona de conforto, levar ele a pensar outras questões a partir dos outros olhares que são provocados pelo cinema. Na Mostra de Cinema Negro, por exemplo, a gente teve a exibição do curta do Negrume, que é um curta-metragem bem que mexe com várias linguagens. Digamos, um cinema mais híbrido. Você não tem mais aquela coisa dos gêneros bem definidos, né? Então, isso eu acho que já é uma coisa bem contemporânea, que desconcerta. Você está esperando uma comédia, de repente vem um drama, um musical, e essas coisas elas vão sendo refletidas, né, no processo. E fazer cinema também existe mais acesso, né, ao fazer cinema. Então, com isso, a gente também tem muitos mais outros olhares sobre a realidade, né? Sobre pensar essa realidade, sobre refletir essas cocós, né, da vida e dar outros sentidos também. O cinema brasileiro, assim, nos últimos anos, passou por um momento bem especial, assim, que foi de primeira vez a gente vê pessoas que antes eram marginalizadas, tanto pelo próprio cinema brasileiro, mas pela história mesmo do Brasil, e que podem estar fazendo cinema hoje em dia. Então, a primeira vez que a gente está tendo realizadores negros assim tendo acesso a fazer longas metragens, por exemplo. A gente vê
outros olhares sobre o Brasil, sobre por exemplo, essas personagens negras que eram tão representadas no cinema e hoje elas sendo feitas por pessoas negras, de mulheres hoje acessarem mais também a essa produção. Então, a gente tá vendo uma produção brasileira mais plural e que acaba sendo muito triste a gente ver também, sendo nesse momento também de um ataque muito organizado assim, ao audiovisual brasileiro, assim, que está sofrendo nesse momento. Então, a Mostra de Cinema Negro, por exemplo, que a Tati falou, foi uma janela importante, porque é a primeira vez que a gente pôde trazer assim, curtas-metragens de pessoas negras produzidas do Brasil todo, assim, durante 3 dias aqui no Arte Pajuçara. Então, foi um momento assim, muito importante assim, para o Cineclube, para a gente, mas também de janela assim, do audiovisual aqui no estado. Assim. É verdade. Estamos como do tempo aí, Vivi? No tempo estamos como? Estamos bem de tempo? Falta 1 minuto. Olha, falta 1 minuto, então é 1 minuto para eu dizer que a gente daqui a pouquinho volta, né? Como sempre, o nosso intervalo é vapt-vupt, né? E a gente vai ouvir no terceiro bloco um pouco mais aqui. Vai abrir, inclusive, o Vindo Eu Prometo, o Reles ou Roles. Já começa com música, tá ok? Daqui a pouquinho, aqui na TV Educativa, na TV Assembleia.